Olá, o meu nome é Daniela Sofia e hoje vou-vos continuar a falar sobre as patologias, sobre o nosso corpo emocional e a forma como ele tem de reportar as suas queixas, a sua exaustão através do nosso corpo físico. Então, há muito para falar sobre a região da cabeça. Este vídeo vai ser focado apenas sobre a informação ainda devido aos olhos. Toda esta região tem muita coisa, muita informação, portanto vou-me restringir apenas aos olhos neste vídeo. E para começar com os olhos, vou falar sobre algo muito simples, que são as olheiras. Portanto, é algo comum, uma noite mal dormida, um cansaço, uma saída com os amigos até mais tarde. Portanto, são tudo situações que no dia seguinte originam de facto olheiras, uma subcarga do cansaço do nosso corpo físico. E há olheiras também hereditárias. Agora, no entanto, existe olheiras às quais devemos ter uma atenção redobrada. Umas olheiras constantes na zona próxima do nariz. Isso já é uma chamada de alerta dos nossos rins. Devemos ter atenção, de facto, nessas olheiras constantes próximas à zona do nariz, porque há um cansaço, as suprarrenais estão em exaustão, estão de facto a trabalhar mais do que aquilo que seria o esperado. Então há aqui um pedido de alerta para que seja verificada a quantidade de água que bebemos, essa atividade excessiva que pode estar a ser originada nos rins e nas nossas suprarrenais. Portanto, o ferro é algo que é muito importante nesta área do corpo também e que irá então originar uma das causas da origem dessas olheiras. Não, portanto, o ferro ele é um mineral que está ligado ao planeta Marte e Marte está relacionado com a ação, também com o corpo físico, mas está muito relacionado com a ação, com o movimento, com a ação constante, o tomar da iniciativa. Portanto, há aqui, quando estamos demasiado acelerados, uma movimentação constante e há então a falta de ferro para solidificar, digamos assim, para termos então toda a energia necessária na raiz para ganharmos a estrutura para essa atividade, essa origem de iniciativas constantes, para essa vontade de criar coisas novas, esse desejo impulsionador da vida. Portanto, quando há aqui uma sobrecarga, uma exigência muito grande nesta área, na zona do chakra da raiz, portanto, ligado então às suprarrenais e aos rins, existe aqui uma chamada de alerta através das olheiras. Portanto, há a necessidade de verificarmos o ferro no nosso corpo e também, de facto, termos atenção aos rins e a essa sobrecarga que está a ser exigida. Continuando, para além das olheiras existem várias outras situações na zona dos olhos. E vou falar então agora de algo que é também muito comum, que é a vista cansada. Por norma, a vista cansada é algo mais frequente numa idade mais avançada. No entanto, por norma, por volta da meia-idade, portanto por volta dos 40, 50 anos, já pode ocorrer de facto essa vista cansada com alguma frequência, ou dar-nos a informação de que está a começar a chegar essa vista cansada. Então, quando temos a vista cansada, o que ocorre é nós termos a necessidade de colocar determinado objeto a alguma distância, portanto afastamos um pouco os braços para olhar para um determinado objeto, porque ao perto parece que não estamos a conseguir vê-lo da melhor forma. Então alongamos, distanciamos um pouco o objeto e conseguimos então depois observar concretamente o que está ali escrito e o que é que aquilo quer dizer. Então
há aqui esta atenção que é ver em perspectiva, ver a situação, a vida numa outra perspectiva. Há aqui uma reflexão a ser pedida, que já está a ocorrer em nós. E que nos está a ser alertada daquilo que é aquilo que já fizemos com a nossa vida, mas que ainda temos tempo também para fazer mais. Portanto, por volta dos 40, 50, começa a haver, pode começar a originar-se esta vista cansada, que depois, numa idade mais avançada, se torna de facto mesmo bastante frequente. Porque a pergunta que se faz nestas alturas é: o que é que eu fiz com a minha vida? Eu estou bem, mas eu gostava de ter feito mais isto. Será que fiz tudo? Podia ter feito isto e aquilo, e começa-se então a ver as coisas numa outra perspectiva. É por volta dos 42, 45, 48, há aqui também uma movimentação de astros a fazerem aqui alguma pressão, de facto, à nossa energia. O Saturno, o Urano e depois o Quiron também, e há aqui uma chamada de atenção, de alerta àquilo que foi de facto a nossa vida até aquela altura, mas também a informação de vermos então em perspectiva das coisas, uma visão mais ampla do que já conseguimos alcançar, e também dar-nos a informação de que estamos a tempo para fazer mais. Se nós estamos de facto o mais satisfeitos possível com tudo o que já vivemos, tudo o que já alcançamos, há tempo para mais. E numa visão, numa idade mais avançada, de facto mais próxima da velhice, em que então esta vista cansada se torna mesmo muito frequente, é essa chamada de atenção que está a ser dada a esse idoso, que é o facto de, sim, a morte está aqui, está muito próxima, no entanto, há ainda tempo para fazer mais alguma coisa, e a pessoa começa a ver de facto uma aproximação do fim da sua vida e a pensar em tudo o que poderia ter feito antes. No entanto, há esta necessidade de afastamento para ver amplamente tudo aquilo que foi a sua vida, mas há também aqui ainda a noção do tempo. Há tempo para ainda fazer algumas coisas, e é bom que a pessoa comece a ter esta consciência de que existe ainda tempo para que possa, de alguma forma, ainda conseguir ver as coisas no presente e na outra perspectiva, o que está perto e o que está longe. Perceber que, de facto, a morte está perto, mas também está perto o alcance de algumas coisas que pode ainda fazer nesta vida. E começando a ter consciência e atividade, esta vista cansada deixa de ser, então, um fardo. Outra situação também frequente já depois numa idade também mais avançada, embora também haja de facto em adultos, sendo mais raro em jovens, são as cataratas. As cataratas são de facto aqui já uma tentativa da pessoa bloquear a realidade que está à sua volta. Portanto, aqui a pessoa ela vai colocar uma cortina, não quer ver a realidade que está à sua frente. Ela prefere entrar no mundo da ilusão do que estar a ver o que está a acontecer e qual é a sua realidade. É uma tomada é uma decisão quase que consciente, chamemos-lhe consciente, embora as pessoas por norma não tenham consciência de todas estas coisas, das coisas, mas é de facto algo muito mental, muito racional. A pessoa não gosta daquilo que está a ver, não gosta da realidade e prefere uma realidade diferente e coloca então uma cortina para não ver determinadas coisas. Em casos muito extremos, em que a pessoa se torna há um excesso de facto do uso mental, da racionalidade, da razão, da lógica, e em casos muito extremos de não querer ver determinadas coisas, isso pode depois gerar de facto cegueira, exatamente porque a pessoa está a bloquear a sua própria visão para não ver as coisas e está-lhe a ser exigida uma reflexão interior. A cegueira, neste caso,
já está ligada a uma reflexão interior. É um pedido gerado pelo corpo, pela própria pessoa, a um nível mais íntimo, que olhe para si mesma, que olhe para a sua intuição, que olhe para o seu interior. Ela bloqueia ela própria a visão mais clara, digamos assim, a visão óbvia das coisas, para que não tenha então este uso excessivo da mente e da razão, mas sim o olhar mais profundo, mais interior, mais intuitivo dela própria e das coisas que a rodeiam. Alguém que não nasce cego e se torna cego, é de facto alguém desde já muito corajoso, sem dúvida, porque vai bloquear a si mesmo algo que já teve e que se inibe por completo de ter, mas é uma obrigação que se coloca a si próprio para olhar através do seu interior a si mesmo e toda a vida e todos os outros que o rodeiam. Quem nasce já cego vem de facto, sem dúvida, com esse trabalho, predispõe-se a trabalhar desde logo esta intuição, este olhar interior, esta visão, não com os dois olhos propriamente ditos, uma visão mesmo muito mais profunda daquilo que é a realidade. Vem de facto com um trabalho espiritual bastante grande, interno, para ser efetuado. Alguém de facto que vem para esta vida para trabalhar a sua intuição e a sua visão interna das coisas, um olhar interior para si mesmo e uma visão diferente de tudo o que é a realidade para a sua vida e para com todos os outros que o rodeiam, tanto que todos os outros sentidos se tornam muito mais amplos, sensitivos, despertos, exatamente porque a pessoa vai ganhar e vem trabalhar esse despertar de uma visão muito mais profunda em si. Dentro dos olhos ainda, então, há aqui também o estrabismo. E o estrabismo é a pessoa, ela inibe-se, ela não quer ver determinada coisa, determinada situação. Ela opta por ver a vida, a realidade apenas num ângulo e não em toda a sua dimensão. Então o estrabismo, ele pode ser convergente ou divergente. Portanto, pode ser convergente é quando a pessoa tem os dois olhos, ou o olhar para dentro, e divergente é quando um olho fica fixo e o outro olho consegue então olhar para os lados normalmente. Um determinado olho, às vezes até os dois, ficam presos e não conseguem olhar para o lado direito ou para o lado esquerdo, às vezes não conseguem olhar para nenhum dos lados, ficando completamente fixo também. Então, este estrabismo, portanto, a pessoa que pretende ver a vida apenas num ângulo, isto, por norma, o estrabismo advém desde a criança. Muito dificilmente se consegue perceber se a criança nasce logo com esta patologia. No entanto, ao passar dos meses e numa idade até bastante reduzida, é possível de diagnosticar bastante cedo. O estrabismo, então, convergente, em que a pessoa olha para dentro, em que a criança olha para dentro, a criança ela está num estado de alerta muito grande. A criança está a viver uma experiência, ou viveu uma experiência em que sentiu que um divórcio dos pais, um afastamento dos pais ali, pessoas que são muito próximas, em que pessoas
do sexo feminino e masculino, portanto yin e yang, que lhe estão ali muito próximas, que têm essa energia yin e yang e que estão muito próximas, provavelmente a mãe e o pai, que estão ali em caso de ruptura, em que é possível um divórcio, em que é possível o afastamento de algum dos pais. E então, como a criança vê toda essa situação, entra em estado de alerta e opta por ter debaixo de olho, olhar fixamente, para que não perca nenhum dos seus pais de vista, para que possa estar a ver tudo o que se está a passar. É uma forma de controlar, torna-se uma pessoa, por norma são crianças e pessoas que se tornam depois também bastante controladoras, têm necessidade de controlar bastante o que está a acontecer à sua volta, para que não sejam apanhadas de surpresa e para estarem alerta daquilo que pode estar iminente, de que os pais se podem divorciar, e a criança tem que estar a olhar, tem que estar a ver, tem que estar bastante a controlar toda aquela situação e não pode perder ninguém de vista. No caso do estrabismo divergente, portanto, em que um olho consegue movimentar e olhar para o lado direito e esquerdo, e outro olho tende a ficar fixo para um dos lados, aqui a criança, ela já viu, já percebeu, já aconteceu o distanciamento de um dos progenitores. Portanto, ou o lado feminino ou o lado masculino já se distanciou, ou a mãe ou o pai já se distanciaram. Já houve uma fratura que ocorreu no seu seio familiar e já perdeu então uma das pessoas. E neste caso, a criança, ela tem que optar por ver as coisas na visão ou da mãe ou na visão do pai. Deixa de lhe ser possível conseguir olhar para os dois. Ela não consegue ver o mundo, a realidade dos dois em simultâneo, e tem que optar por ver a realidade de um dos pais. E neste caso, ela vai então optar por olhar apenas para o lado daquele que lhe está então mais próximo, não lhe sendo permitido, ou não tendo a possibilidade de olhar para o lado do outro familiar que se distanciou. Então vai ficar ali, a visão fica-lhe presa porque ela já perdeu, e então neste momento ela já não tem a capacidade de olhar para o outro lado, e tem que ficar a olhar as coisas no ângulo que lhe é permitido, que lhe é dado a ser visto. Neste caso do estrabismo divergente também, há aqui uma certa... A criança, a pessoa que, por norma, isto é desenvolvida desde a infância, há aqui a informação de que a criança, ela tem um certo receio de ser agredida, em que há aqui um receio de que, se mostrar tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela é capaz, tudo aquilo que ela faz, em se mostrar na plenitude, ela vai ser agredida. Não vai, não, as pessoas, a realidade, o mundo que a circunda não a vão aceitar. Ela sente-se como uma presa num mundo de predadores, e se mostrar tudo, vai ser agredida, vai ser comida, vai ser devorada pelos outros. Então ela opta por tapar, não olhar para esse lado que ela quer proteger, quer afundar, quer restringir de si mesmo. Portanto, ela vai bloquear em si mesma determinada coisa, determinado aspecto, determinada situação no seu interior, por forma a tornar-se tão tapado, tão escondido nas gavetas, tão lá no fundo, que ela própria não quer ver e não se permite ver, com medo dessa agressão, bloqueando então assim a visão dessa situação, dessa coisa no seu interior, optando por ver apenas o outro ângulo, o outro lado de si mesma, não se permitindo ver aquele lado que ela está a esconder,
com medo de ser agredida por aquilo que a rodeia. Então ela vai optar por, lá está, manter o olho apenas virar para um determinado lado, que é aceite pelo que a circunda, e optar por não olhar para uma determinada parte de si mesmo, que vai então colocar no mais profundo dos seus seres, não se permitindo ver de forma alguma o que lá está escondido. Há aqui depois também uma patologia também bastante comum, principalmente nas pessoas que têm miopia e outras situações. Por norma, quase todas as pessoas que acabam por usar óculos acabam por ter, mais tarde ou mais cedo, aqui o astigmatismo, que é uma visão turva das coisas, é um certo desfocar. Não é que nem toda a gente que vê mal ao longe ou que vê mal ao perto tem obrigatoriamente astigmatismo, mas torna-se bastante comum haver uma mistura destas patologias. Então, no astigmatismo, que é esta visão turva, é um desfocar das coisas, em que na anatomia existe uma curvatura irregular na córnea do olho, que faz com que então haja um desfocar do objeto, da coisa, da letra, do que quer que seja que estamos a tentar observar, que não nos permite então ver aquilo na totalidade, que não nos permite ver aquilo na forma mais nítida possível. Nestes casos, a pessoa o que está a tentar fazer o que ela faz é criar uma realidade para si mesma. Ela não está a gostar, ela não gosta da realidade daquilo que vê à sua volta, ela não gosta da realidade que vê. Então o que ela vai fazer é, sem dizer a ninguém, ficar tudo ali apenas em segredo para si mesma, é desfocar essa realidade que está a ver e criar uma realidade melhor para ela própria. Vai optar por ver a realidade através dos seus sonhos, daquilo que gostaria que fosse, e desfocar então e não ver a realidade exatamente como ela é. Opta por ter alguma ilusão e não ver a crua da realidade que está ali a ser vivida na sua vida e ao seu redor, por vezes até em si mesma, e há então desfocar para tentar que as coisas sejam mais bonitas do que aquilo que afinal são. E por último, para não estar a alongar muito, porque de facto aqui nos olhos ainda há muito para falar, não sei se vou continuar a falar dos olhos, porque há muito para dizer, ou se depois passarei para outra parte do corpo. Se quiserem, deixem nos comentários alguma informação, até sobre alguma patologia, para que eu depois estude e aborde. Para terminar então relativamente aqui aos olhos, vou falar muito ligeiramente então da dislexia. A dislexia, portanto, a troca das letras quando se está a ler, portanto, a troca ali da informação que torna então a dislexia uma confusão no olhar. A dislexia pode, por norma, a associação que se faz, associa-se cientificamente ao estar relacionado de facto com os olhos, e é devido a uma dificuldade na visão, a um erro na informação que é obtida depois nos olhos, que há esta dificuldade em ler as coisas e haver ali umas trocas. Então, neste caso, há uma troca entre o lado feminino e o lado masculino, ou seja, há uma confusão nessa pessoa, nessa criança, nesse ser, entre aquilo que é o feminino e aquilo que é o masculino, em que teve que absorver
um conflito, uma determinada confusão, por norma é no seio familiar, em que tem que absorveu para si uma dor, uma confusão que não era sua, em que houve uma certa divergência entre aquilo que era o feminino e o masculino, entre, por exemplo, o feminino, que é representado pela mãe ser uma figura muito mais autoritária, muito mais rígida, e o pai, que é o yang, que é o masculino, acabar por ter ali uma forma de ser, uma forma de se mostrar mais passivo, mais sensível, e haver ali uma troca, uma certa confusão deste lado da informação, das emoções, daquilo que são emoções, razão, daquilo que é a figura feminina e a figura masculina, e absorveu para si ali alguma confusão neste sentido, e por essa forma ela tem dificuldade depois em conseguir ver claramente, ler claramente, perceber quando é que algo, se aquilo é feminino, pertence ao yin, se pertence ao yang. Portanto, eu foco-me muito naquilo do lado feminino e o masculino, porque o corpo, ele de facto, e será algo que vou abordar bastante ao longo dos vídeos, sempre que ocorrer a necessidade dessa informação, o corpo está dividido entre o lado feminino, o lado esquerdo, e o lado masculino, que é o lado direito. O lado mental, racional, ativo, o do sol é o yang, é o masculino. O lado feminino, o lado das emoções, o lado das sombras também, o lado da lua, isso é o lado então esquerdo do corpo. No cérebro há uma troca de informação que gera então esta alteração, e passa então o lado esquerdo do corpo a ser o lado feminino e o lado direito do corpo a ser o lado masculino. No entanto, lá no nosso cérebro é ao contrário, que está a informação. Este lado aqui é o racional e este lado aqui é o emocional. No entanto, no corpo físico depois a informação diverge. E há em tudo o que nós fazemos, em todo o nosso dia-a-dia, em toda a nossa vida, em tudo o que nós somos e que nos circunda, existe esta polaridade entre o masculino e o feminino, entre a emoção, a razão, entre o sol e a noite, e tudo isso gera em nós inúmeras coisas, incluindo, lá está também, aquilo que são depois a confusão e a disputa entre a mente e a razão, e o que pode ser visível e o que é que fica nas sombras, o que é que pode ser dado à luz, e tudo isso, toda esta confusão, toda esta polaridade que entra ali em desequilíbrio, vai gerar e gera de facto depois patologias no nosso corpo. Algumas tornam-se de facto crónicas, no entanto, sem dúvida, com uma visão holística que eu tenho, daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendi e continuo a aprender, não há uma doença crónica. Existe e é necessário muito trabalho, não digo que não, muito trabalho. No entanto, tudo aquilo que está no nosso corpo é um reflexo das nossas emoções, da nossa mente, das nossas ações. Tudo pode ser corrigido. Portanto, cabe-nos a nós trabalhar nesse sentido. Não é fácil, mas também não é impossível, depende de cada um, do esforço de cada um, e de se permitir olhar internamente para cada um de nós e conseguir depois aceitar, perdoar e fazer uma data de trabalhos interiores e exteriores para se combater determinadas situações, mas nada é crónico. E pronto, termino por aqui, isto já está a ficar muito extenso. Agradeço e grata, até uma próxima.